Lá está escrito assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Meus amados irmãos e irmãs, eu creio que a maioria de vocês que me ouvem devem saber do que se trata esse texto. Esse texto trata-se da parábola do filho pródigo. Você lembra? E você que conhece a parábola do filho pródigo sabe que ela não começa aqui e nem termina aqui. Eu li para você o que se pode dizer de o miolo do texto. Eu li para você apenas uma parte dessa parábola, dessa história. E eu gostaria que você pensasse, que você imaginasse que essa história começa ali e termina ali, conforme nós lemos. E se essa história fosse contada a partir desse ponto, eu pergunto a você, olhando para a história desse jovem que está numa terra distante, foi levado para os campos e ali tentando alimentar-se daquilo que os porcos comiam, nem isso ele podia, não era permitido. E você observa esse jovem fazendo uma declaração dizendo: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Se essa história fosse contada apenas dessa forma, o que diriam os jornais ao ver essa cena? Eu imagino que a manchete nos jornais seria essa: jovem é encontrado em terríveis condições de trabalho análogo à escravidão. Dono de porcos será multado e indiciado pelo Ministério do Trabalho. E o que diriam os defensores dos direitos humanos se não conhecessem toda a história e atentassem apenas para esse ponto? Os defensores dos direitos humanos talvez diriam: esse jovem é um retrato do abandono familiar. E o que diríamos nós, se não conhecêssemos a história toda? É provável que alguns de nós diria: como pode um pai que é tão bom para seus empregados permitir que um filho seu passe por isso? Como pode um pai deixar um filho assim abandonado à própria sorte? Mas nós sabemos que não é bem assim. Aqueles que conhecem toda a história do filho pródigo sabem que esse rapaz não foi uma vítima do seu destino. Pelo contrário, ele quis ser o senhor do seu destino. Observando esse texto, com base apenas em meio relato, é provável que, como todos os demais, iríamos fazer um juízo errado do pai, não é? Provavelmente pensaríamos coisas que não são verdades. Apenas seriam suposições que elaboraríamos a partir da metade da história. Então esse texto nos ensina algumas lições. Primeiro, não emitir meu juízo sobre as pessoas sem antes conhecer bem toda a história e saber separar a história com H da história com E. Porque a história com H é fato, é algo que realmente aconteceu, é verdade. Mas a história é algo que pode ser inventado, pode ser apenas algo que uma pessoa cria para tentar
ganhar alguma coisa ou ilustrar alguma coisa. É muito arriscado emitir o meu juízo sobre as pessoas sem conhecer bem cada uma delas e sem conhecer a história. E com base nisso, muitas pessoas têm se enganado, muitas pessoas têm errado, muitas pessoas têm sido enganadas. Porque a gente às vezes é assim, a gente conhece um pouco da pessoa, conhece um pouco da história dela e a gente já vai logo baixando a guarda. A pessoa chega, conta uma história pra gente bonita, sofrida, e às vezes a gente engole aquilo ali, se desarma e às vezes se torna uma presa fácil, se torna uma vítima de enganadores, de pessoas maldosas. Então, meu irmão, minha irmã, o meu conselho para você hoje é: antes de qualquer atitude sua em relação a alguém, procure conhecer bem a história. Procure saber direitinho a história dessa pessoa. Não vá oferecendo aí favores, oferecendo a sua confiança, a sua credibilidade para a primeira pessoa que te conta uma história bonita ou sofrida. Eu conheço histórias de pessoas que confiaram demais em gente que não era digna da sua confiança. Gente que não valia um centavo, ou como diria nos nossos antepassados, como diriam os nossos antepassados, não vale um vintém. Então a gente precisa conhecer bem a história das pessoas antes de querer ajudá-las. Especialmente porque muitas pessoas estão hoje passando por crise, por dificuldade. Não é por obra do destino, não. É porque cavou a sua sepultura. É porque fez tudo de errado. É porque virou as costas com ingratidão para muitas pessoas e hoje está colhendo os frutos dessa ingratidão. É o que estava acontecendo com aquele jovem que estava nos campos guardando porcos. A segunda lição que esse texto me ensina é que a vida pode não ser plenamente justa. Mas, mesmo em meio às injustiças da vida, pessoas esforçadas encontram o seu espaço. Ou seja, embora essa vida não seja justa, ela seja muitas vezes injusta, mas mesmo assim ela nos oferece oportunidades. E às vezes essas oportunidades surgem até mesmo em meio a crises. Eu conheço a história de muitas pessoas que em meio a uma situação de crise teve a sua vida mudada e para melhor. Porque as oportunidades às vezes vêm disfarçadas de problemas, de crises. Mas na verdade é só uma oportunidade para a gente sair do lugar de conforto, ir para a batalha e vencer na vida. Então quando você estiver em meio a um problema, procure olhar cuidadosamente à volta, porque pode ser que ali no meio do problema Deus está te abrindo uma porta para que você avance e vá para um lugar mais alto. Enquanto que às vezes se você ficasse no seu conforto sem nenhum problema, talvez você passasse a vida inteira na mesmice e na mediocridade. Mas é diante de crises que Deus nos dá a oportunidade para crescer. Isso aconteceu com aquele jovem. Ele estava diante de uma crise onde ele estava passando fome, nem a comida dos porcos podia comer. Mas foi diante dessa crise que ele caiu em si e se lembrou que na casa do pai havia fartura. E então ali ele tomou uma atitude, ele tomou uma decisão. Falou: quer saber de uma coisa? Vou diante do meu pai pedir perdão e voltarei para a vida abundante que eu tinha no meu lar. E foi isso que aconteceu. E a terceira coisa que esse texto me ensina é que eu não devo nunca deixar que o vitimismo e o coitadismo me tome a oportunidade de avançar, de sair do lugar de desgraça, de miséria e crescer e avançar. Porque quando estamos em crise, quando estamos com um problema, a primeira coisa que muitas vezes nós fazemos é nos fazer de coitados. É ficar olhando para as nossas feridas, para as nossas dores e imaginar que somente nós é que sofremos no mundo. O resto do mundo está todo mundo muito bem.